rapaziada, tudo bem? Meu nome é Gabriel, pra quem não me conhece, sou uma das pessoas que integra o time aí da Yellow Invest. Nesse canal a gente vai estar ensinando um pouco sobre opções binárias, BMF, Bovespa e Forex. Nesse primeiro vídeo eu vou estar ensinando um pouco sobre traçamentos em zonas de M15, M5 e como operar suporte e resistência, beleza? Então acompanha o vídeo aí, se inscreva no canal e é nóis! Então vamos lá, rapaziada, eu vou estar ensinando aí como fazer os traçamentos, suporte e resistência, para a gente poder estar fazendo entrada, compra ou venda quando bater nas regiões, tá? Então, primeiro passo aqui, a gente já está na corretora, beleza? A gente vai vir aqui em período de vela, a gente vai fazer o traçamento em 15 minutos, por quê? Porque em 15 minutos, para formar uma vela de 15 minutos, ele vai formar 15 velinhas dessa daqui, tá? Então, deixa eu trocar aqui para 15 minutos. Então uma vela dessa são 15 velinhas daquela no tempo gráfico que a gente estava. Eu sempre vou traçar em 15 minutos primeiro, que é uma zona que tende a respeitar mais. E o parâmetro que eu uso para fazer os traçamentos, parâmetro simples, sem enrolação, que geralmente a gente se perde um pouco na hora do traçamento, né? Eu costumo procurar zonas onde tem essa máxima do preço aqui, né? Então essa vela de 15 minutos lá alcançou a máxima, não conseguiu segurar o preço lá e retraiu. O que que isso significa? Então, por exemplo, a gente está trabalhando com USD, JPY, ou se fosse o EURUSD, ou se fosse outra aparelhagem de moeda. A gente está mexendo com o mercado cambial, querendo ou não. Então, digamos que o euro ou o dólar americano, ele alcançou uma máxima de um preço. Então, sei lá, chegou aos 5,20, não conseguiu segurar naquela máxima ali e desceu um pouquinho para 5,15, 5,10. Então ele deixou ali uma história, né, uma máxima de preço naquela região. Geralmente uma máxima de preço ela tende a respeitar. Por isso que a gente classifica como fundo ou topo de M15, M20 ou 1 hora. Mas eu sempre vou fazer o traçamento em 15 minutos. Olho em 5 minutos, tem uma zona especial ali para me trabalhar e opero em 1 minuto, tá? Então vamos fazer aqui os traçamentos. Outra coisa que eu não expliquei. Eu sempre vou traçar suporte e resistência próximo ao preço. Então se vocês acompanharem comigo aqui, o preço ele está nesse pontilhado. Então não adianta eu traçar um suporte ou uma resistência aqui em cima, que a gente está falando de vela de 15 minutos. Se eu for trocar para uma vela de 1 minuto, isso vai demorar muito para chegar lá em cima. Então vamos fazer o traçamento aqui em 15 minutos para poder operar. Tentar ser o mais breve possível, para ser uma informação mais básica e rápida para vocês entenderem esse conceito, beleza? Então vamos lá. Vou traçar nessa região, por quê? Topos de 15 minutos, tá? De vela de 15 minutos. Aqui ele respeitou como fundo, tentou romper, sambou em cima dessa região. Se eu puxar para trás, você vê que é uma região mediana que foi respeitada. E se a gente está falando de 15 minutos, em 1 minuto deve estar melhor ainda essa parte de respeito de zona. Então tracei esse primeiro aí, era um suporte, virou uma resistência porque foi rompido. Aqui, porque fundo de M15, tá? Aqui ele rompeu um pouquinho, vou traçar essas zonas de baixo também. Aqui tá perfeito, último fundo de M15. Vou trocar para 5 minutos, vou trocar em 5 minutos. Eles têm uma região em 5. Em 5 minutos tem essa regiãozinha aqui que eu vou traçar, tá? Às vezes o preço ele chega próximo e retrai. Às vezes a gente não vê que tem uma região ali. Esse payout tá ruim por causa do horário, tá? São meia-noite e 26. Geralmente esse horário não é um horário muito bom. Começa a melhorar o payout a partir da 1 hora da manhã, 1h20. Começa a ficar melhor a partir da abertura dos mercados. Então, fiz o traçamento aqui de suporte e resistência. Como é que eu vou fazer as operações aqui? Então, resistência eu faço venda. Suporte, que é a linha de baixo, eu faço uma compra. Lembrando, gente, ó, vou até mostrar uma coisa para vocês, que o preço, né, os ativos, ele nunca vai se movimentar direto assim, reto, tá? Ele sempre vai fazer esse movimento de correção, sempre. Então, ele dá a pernada, corrige, dá a pernada, corrige. Sempre ele vai fazer esse movimento de correção até encontrar uma máxima histórica, que ele não consegue romper, e muda a tendência para uma tendência de baixa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai traçar suportes e resistências que coincidem topos com fundos. Então esse daqui é um topo. Não tenho muita habilidade com PowerPoint. Topo, e aqui é um fundo. Exatamente nessa linha aqui, ó. É um fundo. Feio, né, gente?
Então, aqui no topo eu faço uma venda, beleza? Fiz uma venda, ele desceu, não desceu mais, está na tendência forte de alta. Eu espero ele romper. Quando ele voltar para testar onde era uma resistência e foi rompida, eu faço agora uma compra, tá? Isso daqui é o movimento do pullback, acreditando que ele vai continuar a tendência de alta. É assim que eu trabalho suporte e resistência, tá? Só um conceito breve aí para vocês entenderem. Então, vamos voltar lá para IQ. Aqui, ó, se vocês olharem, vamos fazer uma análise gráfica aqui comigo. Ele encostou na região de M15 que eu tinha traçado lá no passado, ó, fez essa vela, retraiu, a gente sempre vai fazer compra para a próxima vela. Então, quando o pontilhado estiver no meio da vela aqui, todas as compras e vendas que vocês forem fazer é para esse mesmo período gráfico aqui de vela, para finalização desse pavio aqui. Quando, ó, tá vendo aqui, ó, quando o pontilhado estiver no canto direito, é que todo tipo de compra e venda que a gente for fazer vai ser para a próxima vela, perfeito? Então aqui ele encostou, era para a gente ter feito uma compra aqui, acreditando que ele ia fazer o movimento de retração. Você vê que ele está numa tendência forte de queda, fez o movimento de correção de preço, lembra que eu falei para vocês que ele sempre corrige, e depois desceu. Aqui eu vou pegar nesse último fundo, tá? Esperar ele bater lá, esperar descer mais um pouquinho, eu vou entrar. Não deu tempo de eu entrar, mas vamos ver o que vai acontecer aí, se ele vai corrigir ou não. Ou se eu entro para a próxima vela também. Eu vou entrar aqui para a próxima vela, vou mudar o tempo gráfico, como eu estou em binárias, acreditando na correção do preço, beleza? Vamos ver o que acontece aí. Vou abrir outra aparelhagem de moeda aqui para a gente tentar fazer traçamentos, para ver se vocês entenderam o conceito, beleza? Então, recapitulando, vou para o tempo gráfico de 15 minutos, beleza? Gráfico de 15 minutos, vou procurar topos e fundos que coincidem. Se não tiver, não vai ser sempre que vai ter topos e fundos coincidindo, não tem problema nenhum. A gente traça mais próximo do preço, beleza? Então, vou traçar esse daqui. Topo de 15 minutos. Vou traçar aqui embaixo também. Tô meio gripado, gente, mas não é coronavírus não, tá? Vamos ver aqui, não é nem gripado, tô com rinite. Traçar aqui, vamos ver como é que tá o gráfico aqui. Olha aí como respeitou bonito o movimento de retração de preço que eu falei para vocês. Então ele desceu, encostou na minha zona de suporte, eu faço uma ação de compra, beleza? Ainda fez esse símbolo aqui de martelo invertido, que é um símbolo de reversão, tá? Então olha aí que entrada bonita. Até mudar para 5 minutos aí para vocês verem essa esticada de vela. Olha só, onde a gente fez a compra e onde o preço atual se encontra. Vou dar para 1 minuto de novo. Bem tranquilo. Gabriel, onde eu pego uma nova ação de venda ou compra? Eu posso pegar um pullback nessa região aqui. Então, se vocês olharem, o mercado está numa tendência de queda após uma lateralização. Então, eu vou esperar ele encontrar essa região para me fazer uma ação de venda, que é uma ação mais certeira, porque o preço ele rompeu, vai voltar para fazer um grande pullback e eu entro com ação de venda acreditando que o preço vai continuar descendo. Aquela coisa da correção de preço, né? Fundos e topos. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o mercado está na tendência de queda. Aqui eu tinha uma região, ele rompeu essa região, né? Foi lá embaixo onde eu tinha um fundo. Se ele voltar para essa região aqui, eu realizo a venda, acreditando na tendência de baixa, tá? Então vamos ver lá o que está acontecendo. Esperar ele subir um pouquinho mais, que eu pego essa entrada aí. Vou voltar aqui para o traçamento, M15, tracei, beleza, bacana. Vamos olhar aqui em 5 minutos. Vamos ver se tem alguma região em 5 minutos. Ó, aqui é uma região de 5 minutos que atende o parâmetro que eu falei para vocês, onde encontra topo com fundo. Vamos lá. Linha horizontal, vou traçar aqui essa região em especial, beleza? Vou trocar a cor, vou colocar a cor amarela, para saber que é uma região de 5 minutos de M5.
Se vocês olharem, isso daqui é análise gráfica, tá? Se vocês olharem, o mercado está numa tendência ou micro tendência de alta após uma queda. Então, se ele voltar aqui exatamente nessa região, eu vou fazer uma compra. Ou eu posso esperar o rompimento dessa zona aqui, desse topo de M15, para realizar uma compra acreditando que ele vai querer buscar esse último topo de 15 minutos, beleza? Então eu vou colocar um alerta aqui. E vamos esperar, vou colocar outro aqui em cima após o rompimento. Entenderam o conceito de suporte e resistência? Então, a parte do suporte eu vou realizar vendas e na parte da... Opa, falei errado. A parte da resistência eu vou realizar vendas e na parte do suporte eu vou realizar compras. Aí dentro desse suporte e resistência dá pra gente trabalhar pullback, tá? Esperando o rompimento. Dá pra gente entrar a favor da tendência. Então a gente sabe que tem uma tendência de baixa, tem um fundo aqui de M15. Eu posso aumentar o tempo para 5 minutos, 3 minutos e ir sentido a tendência, não tem problema nenhum. A gente sabe que o mercado ele vai querer buscar aquela região, aquele determinado preço que ele tinha buscado anteriormente, a gente vai a favor da tendência, tá? Mas entradas mais certeiras são entradas com pullback, são entradas que tendem a dar um pouco mais certo. Então, estamos 1 a 0 aí. Ó, acabei não pegando, tava falando com vocês aqui, acabei esquecendo de entrar, mas olha que eu falei para vocês que era uma entrada muito boa. Então ele foi lá em cima, encostou nessa região e tá fazendo um pullback de baixa. Se eu puxar uma linha de tendência aqui, provavelmente vai estar confluindo. Puxar mais de cima. Lembrando, galera, que a linha, o preço ele não vai respeitar especificamente sua linha, ele vai respeitar uma região. Então, isso daqui possivelmente é uma região, a LTB que eu tracei aqui, uma linha de tendência de baixa, é uma região também, pode ser que ela pegue um pouquinho mais do que isso. Então aqui se a gente fosse catalogar, aqui teria sido o nosso segundo win num pullback também. Você vê que a assertividade é muito boa em relação a traçamentos e entradas. Beleza? Vamos olhar aqui, vamos fazer uma análise. O gráfico ele continua na tendência de alta. O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver se aqui tem uma região. Aqui tem uma região de 1 minuto. Se ele voltar nessa região aqui, eu vou fazer uma compra para 3 minutos. Acreditando que ele vai romper essa máxima de preço aí. Que é um suporte... Era um suporte que virou uma resistência que tá um pouquinho chato dele romper essa zona aí. Ó, teria sido bonito. Os gráficos nesse horário com aparelhagem de moeda tá bem parecido uns dos outros, né? Se vocês olharem é quase o mesmo gráfico. Então vamos lá, mais um gráfico aqui, certo? Troquei para o tempo gráfico de período de vela de 15 minutos e vim em ferramentas gráficas, linha horizontal e vou traçar zonas onde coincidem pavis, topos e fundos, sempre próximo do pontilhado que é o nosso preço atual, tá? Por exemplo, aqui eu vejo que não tem uma zona que tem um suporte e uma resistência. Suporte e resistência não, onde tem um fundo e um topo que coincidem, mas não tem problema. Eu vou traçar topos e fundos próximo ao preço. Outra coisa que eu falei, volto a repetir. Suporte rompido vira resistência e resistência rompida vira suporte. Isso é regra? Não, às vezes não respeita, mas a maioria das vezes respeita sim, beleza? Ó, o preço ele tá querendo romper. Aqui dá para mim tentar fazer já uma entrada. Deixa eu olhar aqui em 5 segundos. Acreditando que ele vai querer buscar aquele último topo ali, tá? Eu vou mudar o tempo gráfico aqui para 2 minutos. Vou entrar acreditando que ele vai querer vir buscar esse topo de M15. Aqui é uma entrada a favor da tendência. Você vê que ele está querendo iniciar uma tendência de alta aqui. Entrei com um tempo gráfico um pouco maior, sabendo que ele vai querer buscar esse topo. Esperar aí. Vou até adiantar um pouco o vídeo para vocês verem que é uma entrada muito assertiva, muito boa. Então mais um win rapaziada. Entrei a favor da tendência. Vi aqui que ele estava numa tendência bem forte, né? Bastante vela da mesma cor, indo no mesmo sentido. E entrei
acreditando que ele ia buscar o topo de M15. Não conseguiu chegar lá, não teve força, mas mesmo assim deu certo a entrada aí, certo? Vamos ver outra entrada. Que ele não conseguiu romper a nossa LTB. Aqui eu não vou entrar, porque eu estou buscando suporte e resistência como parâmetro de entrada, certo? Aqui dá para me arriscar um pullback de alta, de novo, né? Que eu não peguei o pullback, peguei uma tendência de alta. Aqui dá para me entrar acreditando que tem uma LTA aqui, uma linha de tendência de alta. Deixa eu ver como é que tá isso aqui agora. Rompimento forte, mas deixa eu ver. Não, aqui eu não vou entrar mais, rompeu bastante. Se ele tivesse vindo até aqui, mais ou menos, eu conseguiria entrar, mas ele teve um rompimento forte. Aqui eu entro num pullback de baixa, tá? Então, se ele voltar aqui para testar, eu entro vendido. Olha o tamanho dessa vela aqui. Provavelmente deve ter tido algum tipo de notícia. Geralmente não tem esse tipo de vela de rompimento bem forte, sem pavio, né? Isso daqui indica uma vela com muita força, iniciando uma nova tendência. E vamos ver o que dá aí. Ó, aqui rompeu, aqui. Vamos ver, tentando romper. Deixa eu olhar aqui em 5 segundos. Se ele subir um pouquinho, eu entro comprado, tá? Se ele subir até essa região aqui e finalizar essa vela aqui dentro, eu entro comprado, acreditando que é uma região que ele vai respeitar. Mas no caso aqui ele está engolfando essa vela, então ele provavelmente vai continuar a tendência de baixa aqui, vai respeitar a LTB. Então se voltar uma próxima vela aqui, encostou na LTB junto com a zona de resistência de M5, eu entro vendido, beleza? Mas até então está respeitando bastante essa região. Aqui eu vou pegar. Por quê? Porque aqui tem uma LTA, ele rompeu a LTA, aqui tinha uma resistência, ele voltou nessa região. Quando acontece isso, ele está fazendo um pullback na LTA ou na LTB. A LTA e a LTB nada mais é que um suporte e resistência na horizontal, tá, gente? Então aqui é uma entradinha aqui muito boa que a gente costuma fazer, que tem uma assertividade também bem bacana. Esperar o resultado aí. 3 entradas, 3 wins. Era para ter sido 4 wins, mas a gente não conseguiu pegar aquela lá. Não tem problema. Só o payout que tá um pouquinho ruim, mas fazer o que? Faz parte. Esse horário para fazer operações é um horário um pouco mais delicado. Geralmente horários bons para fazer operações com payout mais alto é no período da manhã, tá? Então das 5 horas da manhã até umas 9, a gente consegue ter um payout mais bacana de ser operado. Fala rapaziada, tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, feedback, vocês podem colocar aqui no campo dos comentários. Segue a gente lá no Insta e até um próximo vídeo, é nóis! Pick up my sword, yeah, there's nothing